Bacana. Então vamos lá, a gente acabou passando um minutinho assim, obrigado aí por. Tem bastante carinhas aqui que eu conheço, né? Mas não dou tempo de falar uma boa noite antes da gente começar, né? Mas obrigado aí pela presença de vocês. A gente abre mais uma live do Celite, né? Hoje nós vamos falar de ESG, né? E especificamente, né, sobre um processo que a gente estabelece para poder avançar com o ESG na empresa, né? Que é um dos temas aí, um dos temas da nossa formação complementar, né? E eu trago a Cláudia Leite para poder falar desse assunto. Ela é dona, compartilha comigo, né, essa cadeira no ESG. Ela é especialista tanto no environmental quanto social, né? Também é especialista no governance, mas ela deixou as aulas do governance para que eu pudesse fazer, né? E a gente dividir essa responsabilidade, né? E, Cláudia, deixo para você fazer sua introdução, né? E aí você já me devolve para que a gente possa começar o nosso bate-bola. Combinado. Obrigada, Yuri, aí pelo convite, ao Celinte também. Boa noite a todos e todas. É uma satisfação estar aqui compartilhando alguns ensinamentos, né, alguns aprendizados que tivemos aí ao longo dessa jornada de quase 30 anos, né, em estratégia corporativa, mas quase 20 anos aí falando em sustentabilidade. Eu fui executiva da Nestlé por mais de 25 anos. Isso realmente me possibilitou conhecer diferentes áreas, mas em 2006, né, fazendo a longa história curtinha, em 2006, quando a Nestlé queria trazer para a América Latina uma marca chamada Nespresso, eu fui convidada para poder fazer a estratégia. Então, eu fui a primeira colaboradora América Latina e acabei fazendo essa implementação no Brasil, no México, na Argentina, no Chile. E um presente que eu ganhei naquela ocasião foi o tema sustentabilidade, que enquanto cidadã eu já praticava alguma coisa, e quanto profissional eu fui aprender o que isso significava para poder cuidar dessa estratégia dentro da organização. Hoje eu sei que temos aí muito conteúdo, possibilidade de aprendizado, naquela época era menos, inclusive os rótulos que se tinham eram diferentes de agora. Vive muito na prática o que isso significa, por isso o meu olhar tão da implementação, da execução do que precisa ser feito, né? Um olhar muito prático também, o que realmente é necessário para que a gente possa avançar nessa agenda. Hoje trabalho como conselheira, né? O Yuri, nós dividimos aí, né, uma mesa, né, aí num conselho. Atuo também com a parte de conteúdo, tanto com aulas, palestras, né, algo bastante interessante, e consultorias específicas aí voltadas para esses territórios que me são familiares, como é o caso de estratégia, comunicação e também sustentabilidade. E aí o que a gente lá atrás, né, muito do que é de domínio público hoje em dia, a Nespresso partiu do que era um issue, né, era realmente um grande gargalo, ainda que a marca tenha nascido muito focada com o tema da sustentabilidade, para o consumo sem desperdício, essa foi a essência na origem, mas acabou se perdendo ao longo dos anos. E como resgatar isso, né, numa narrativa que fosse legítima, com pontos de prova, acho que é um pouquinho disso, né, e é muito desse olhar que eu acabo trazendo aqui para as nossas atividades. Eu me formei ali pelo Celinte, né? Sou certificada e hoje atuo também como conselheira. Perfeito, obrigadíssimo, Cláudia, né? Lembrando que as nossas lives, elas são gravadas, né? Então, ah, a partir de amanhã a gente já sobe essa live para que vocês possam assistir e que no nosso site e no nosso canal no YouTube a gente tem um arsenal de conhecimento em governança relacionado à prática de governança que vocês podem assistir, né? Esse processo iniciou em junho de 2022, né? E não parou até hoje, né? E, inclusive, nós evoluímos nesse processo, né? Com o lançamento da Master 45, né? Que é mais um produto relacionado à governança num formato um pouquinho diferente, né? As perguntas de vocês são super bem-vindas, então peço para que coloquem no chat, né? E a gente sempre vai priorizar essas perguntas. Então, Claudinha, vamos partir, né, para o que interessa, né? E eu entro te perguntando, né, eu pedindo para que você fale um pouquinho do histórico, né, do que hoje nós chamamos de ESG, né? Como que isso começou, né? Que ano que isso começou, né? E por que ele tem esse nome hoje, né, de ESG? Uhum.
Eu gostaria primeiro, Yuri, de falar um pouco da sustentabilidade, que não é um tema novo. A gente já tem tratado isso aí em diferentes disciplinas ao longo dos séculos, né? Certamente ao longo das últimas décadas também. E a sustentabilidade com esse olhar que traça uma diretriz estratégica para a organização de longo prazo. Então, é como nós realmente queremos posicionar a organização e quais são as ações que nós estamos fazendo para somar, sem dúvida, o resultado que nós temos que entregar, enquanto resultado econômico, financeiro, mas como é que a gente promove o bem-estar e o desenvolvimento do entorno, da sociedade, do meio ambiente. Então, isso foi evoluindo em diferentes disciplinas. Eu queria só citar aqui alguns marcos que eu considero super importantes ainda no século passado. Acho que em 1948, logo após a Segunda Guerra Mundial, quando foi escrito ali declarações universais dos direitos humanos, né? E como é que os países queriam se reconstruir, dizer qual seria a nova norma para que pudesse haver o desenvolvimento e também a prosperidade. E eu faço esses recortes assim porque são temas ainda bastante novos e que seguem impactando naquilo que a gente faz hoje em dia. Pulando um pouquinho mais, né, falando ali num outro documento que é super importante, a partir de um estudo do MIT, né, o Massachusetts Institute of Technology, em 1968, no Clube de Roma, quando ele falou dos limites do crescimento, inclusive de uma publicação relacionada a isso, em que viu-se que a população continuaria crescendo, demandaria por muito mais recursos, mas que aquilo que nós teríamos de geração na indústria poderia trazer muito mais poluição e resíduos de tudo aquilo que estava sendo gerado, e certamente haveria um momento de um desequilíbrio entre aquilo que a população iria necessitar e a maneira como ela vinha consumindo e a capacidade que nós tínhamos de atender, inclusive de tirar recursos do meio ambiente, impactando diretamente na existência e na qualidade de vida das pessoas. Então, esse foi um estudo assim, bastante relevante, que até hoje é muito discutido, né? O dia ali que se vira essa chave no ano, né, dos limites aí do crescimento e desenvolvimento também no planeta. Em 1970, muito ativismo, muitas guerras, né? Aqui falando não só da Guerra do Vietnã especificamente, mas falando de regime de segregação, como nós tínhamos ali na África do Sul, tudo isso trazendo o posicionamento das pessoas, de diferentes líderes, para que pudessem discutir e rever a forma como nós estávamos fazendo negócios. Em 1900, falando da década de 80, e trazendo já algumas definições que eu acho importantes, porque em 87, o relatório Brundtland, ele trouxe uma definição que até hoje é aceita como a mais atual, talvez pela maior neutralidade que se tem, e foi muito aceita desde aquela época, que é você garantir as necessidades da geração atual sem comprometer a existência das gerações futuras. Então, isso foi muito bem recebido e até hoje é uma maneira que a gente tem com esse olhar do desenvolvimento, das necessidades que nós temos hoje em dia, mas pensando que o futuro que nós vamos deixar aqui no nosso planeta, considerando não só o meio ambiente, mas esse contexto das pessoas também. Em 94, né, foi escrito ali um livro pelo John Elkington, que é considerado o pai da sustentabilidade, e o livro chamava Canibais de Garfo e Faca. E ele trazia muito essa definição que, né, era o 3PL, né, que ao mesmo tempo que você tinha que pensar em profit, ou seja, garantir que você tinha ali os resultados da organização, mas somavam-se ali os 2 P's, né, que eram people e planet. Então, que essas duas linhas tinham que ser somadas no relatório de resultados da organização, porque isso também teria impacto. E aí, só fazendo aqui um parênteses que eu preciso dizer, eu tenho, assim, semanalmente conversado com a equipe dele em Londres, e eu estou coordenando a vinda dele para o Brasil em agosto, então já estou dando um spoiler aqui para vocês. Né, ele vai estar aqui conosco em agosto, eu vou cuidar um pouco nessa parte de conteúdo, eu estou coordenando aqui com a vinda dele também. Então, vocês já estão sabendo aí que ele vai estar aqui no Brasil, tá? Ele fica em Londres hoje em dia. E aí, como, né, o John Elkington fez toda essa definição, todo esse levantamento, esse estudo, segue sendo uma grande referência, isso foi evoluindo. E aqui, acho que dos 2 últimos fatos históricos que eu quero colocar, um foi em 2000, quando então o secretário da ONU, que era o Kofi Annan, naquela ocasião, ele cunhou um termo, né, e falando, né, trazendo de maneira muito didática o ESG, e aqui eu separo o que é a sustentabilidade e o que é o ESG. Porque o ESG, né, o Meio Ambiente, Social e Governança, em inglês,
veio de maneira muito pragmática, muito didática, e foi criado em 2000, foi apresentado ao mercado financeiro em 2004, para quê? Para que o capital pudesse gerar prosperidade. Então, ele apresentou naquele ano para cerca de 50 líderes ali, de gestores de mercados de capitais, para poder falar disso, né? A que os nossos recursos estão beneficiando, né? A quem, e como é que a gente pode fazer com que ele seja ainda mais assertivo e que os resultados possam ser ainda melhores. Então, o ESG, muitos colocam como similar ou idêntico à própria sustentabilidade. Eu coloco a sustentabilidade como uma visão de longo prazo e o ESG como um olhar pragmático, focado no risco, focado naquilo que a gente tem de desafio, não necessariamente resolve o problema, mas esse didatismo que foi trazido, creio que traz métricas, trazem ali critérios que ajudam para que a gente possa avançar na agenda. E para finalizar, acho que é isso, a pandemia mudou a vida de todo mundo. Fez com que aquilo que a gente tinha planejado, 5 anos, 8 anos, 10, né, como eu tinha lá na Nestlé, né, a gente nem sabia se ia estar ali para poder implementar tudo aquilo, né, os planos de longo prazo, de repente, tiveram que ser repensados. E as organizações ficaram expostas, querendo, claro, sobreviver e passar por todo aquele momento, mas numa vitrine que a sociedade queria saber. E aí? O que você está fazendo para nos ajudar a passar por esse momento? Quais são os valores? O que realmente você tem na sua essência por trás das cenas que a gente quer ver agora? Então, escancarou muito disso e veio como uma oportunidade para que a gente possa mostrar como é que os negócios são feitos. Perfeito. Quando você traz a questão da pandemia, né, para mim é muito forte o fato de a diferenciação, né, das empresas que tinham conselho com as empresas que não tinham conselho, né? Porque por mais que os planos estratégicos, os mapas de riscos pudessem prever alguma coisa relacionada à pandemia, que foi algo completamente fora da curva, né? No momento em que você teve que reorganizar a sua empresa para aquela situação pandêmica, né? Quem estava sozinho, né, passou a sofrer muito mais ainda da solidão do poder, né, porque não tinha que conversar, né? Mas quem tinha conselho, né, seja ele consultivo ou administrativo, teve com quem dividir as dores, né, e fazer o replanejamento da sua organização, né? Primeiramente para continuar operando, né, e depois a fazer essa adequação para esse ponto que você traz, que é o ponto da sustentabilidade, né, Claudinha? Exato. E até falando aí dessa estrutura, né? Muitos foram pegos de surpresa, os diferentes cenários, esse ninguém poderia imaginar. Mas aqueles que já tinham discussões e compartilhavam isso, consensavam isso, como no caso em conselho, certamente conseguiram atravessar por esse período de maneira mais estruturada, ou ao menos encontrando soluções que poderiam ser mais adequadas àquele momento que foi tão surpreso para todo mundo, né, em termos de atividades, daquilo que precisava ser feito e como realmente atravessar e garantir, né, o que a gente ia seguir executando ali na frente. Acho que foi uma grande oportunidade de aprendizado e acho que até por isso, né, o quanto os conselhos vêm acelerando, né, a existência de conselhos desde então. Também vejo aí como talvez uma das benesses, podemos dizer, né, mas Sim. nas organizações a gente aprendeu que precisava pensar de uma outra forma. Isso é fato. Uma das benesses da pandemia foi o avançamento da governança. E compartilho com vocês, né, um fato que ocorreu hoje de manhã. Eu tive a oportunidade de falar sobre governança para o público da LHH, né? E na prévia, né, eu perguntei quantas pessoas normalmente participam desses eventos, né? E a Mariângela disse para mim, olha, em torno de 30, 35 pessoas. Eu tomei um susto porque eram 110 pessoas que estavam assistindo falar do tema, né? Então, o tema ganha interesse contínuo, né? E é bacana porque um dos nossos propósitos é justamente a democratização do tema, né? Governança, né? Para que mais empresas possam ter essa estrutura estabelecida, né? E avançando, né? Maturando dentro da própria organização. Mas, Claudinha, fazendo uma amarração da sustentabilidade ESG, né? Com o The Business Outcome Drivers, né? Como é que você vê, né, essa relação, né, face aos resultados da pesquisa do Global Rep Track?
A RepTrak é hoje uma das grandes referências mundiais em avaliação de reputação, né? Reputação é a percepção do outro lado, né? Como nos veem, como nos avaliam, mesmo que a gente não faça nada, porque o não fazer também gera uma avaliação do outro lado, né? E eu acompanhei muito esse trabalho, nós tínhamos, inclusive, no board, na diretoria da Nestlé, né? Nós tínhamos ali a avaliação, além dos fatores numéricos de negócio como um todo, mas um dos fatores que nós tínhamos ali era exatamente a evolução da nossa reputação, dessa métrica que tem uma metodologia aí que é colocada no mundo todo, né? Para quem ainda não, né, teve contato, né? Realmente eu recomendo esse trabalho deles. Mas eles fazem esse trabalho levantando ali quais são os grandes fatores, os direcionadores da decisão dos consumidores e dos negócios ao longo dos tempos, comparando ali as 100 maiores empresas que eles acabam fazendo esse trabalho no mundo inteiro. E nesse aspecto, eles fizeram alguns blocos que a gente sempre avalia na decisão ali, não só de compra, mas, né, que acaba sendo importante, a decisão de compra, é claro que o benefício do produto que ele vai gerar acaba sendo muito importante, mas a marca, a credibilidade da marca, mas a temática ESG começou a entrar como um dos fatores que ajuda na decisão do consumidor para escolher aquele produto ou serviço. Mas existem outros fatores aqui que a gente fala, que é a questão da confiança, da relação, em especial quando você quer ter uma relação duradoura, de longo prazo, e a governança fala muito disso, né? Essa longevidade, a perenidade adaptativa, como já fala ali Vanderlei Passarella, né? Uhum. Como é que você constrói essa confiança e traz consistentemente mais anos a existência daquela organização, adaptando a um cenário que está realmente mudando. E o ESG, no caso de confiança, pulou para número 1. E desde 2001 segue ali na primeira posição, ganhando mais espaço, ficando na frente de marca, ficando na frente também de produto. E os outros dois que eu traria aqui é a questão da recomendação. Quando você recomenda um produto ou um serviço, o ESG hoje está numa segunda posição e acaba tendo essa relevância também. E, por último, ele fala de algo que eu geria, né? A minha equipe tinha muito esse trabalho, que é o benefício da dúvida. Aqui eu estou falando gestão de issues, gestão de crises, como é que a gente, de maneira muito responsável, antevê os desafios que a gente tem, quais são aqueles que são inerentes ao negócio, aqueles que estão acontecendo no mercado, que não necessariamente a gente tem controle, mas que podem interferir naquilo que a gente faz também. E o que a gente vai fazer com tudo isso? Então, quando você tem uma estratégia em sustentabilidade bem definida, é clara, as ações são acompanhadas, os indicadores, as metas, eles estão criados e você dá transparência a cada um deles, sem dúvida, quando dá ruim, porque é isso, né? Issue crisis é quando a coisa sai do prumo, dá errado, né? Como é que o benefício da dúvida vem nesse momento, se você tem uma estratégia em ESG que você falou quando o tempo estava bom. Você constrói reputação, você constrói o nome e o olhar que os outros vão ter para você no mercado quando não tem nada de errado acontecendo. É uma Uhum. poupança que você faz todo dia. E a hora Uhum. que sai, né, do prumo é quando você resgata um pouco dessa referência e usa em seu benefício. Então, eu trago muito esse, né, como indicador que eu vi crescendo em muitas organizações e, sem dúvida, acaba tendo aí, né, um grande influenciador para as organizações também. Bacana, vou fazer uma amarração de uma pessoa que muitos dessa sala que conhecem, né? A Valéria Rodrigues, né? É minha colega do Caio, né? De formação, né? É membro da ABC3, bastante influente na ABC3, e foi minha colega de mestrado também, né? E o tema dela, Cláudia, foi justamente essa linha que você debateu agora, né? Ela é uma profissional de estatística, né? E ela arriscou estudar o entendimento da população, do consumidor, a respeito das letras, né? Do E, do S e do G, o que eles entendem aquilo, né? E como que eles conectam essas letras com as marcas que eles consomem. Né? Até que marca que avança, né? Que marca que pratica, que marca que
de certa forma, refuga, né? Eu, sinceramente, eu fiquei com uma inveja branca, o meu tema foi outro, né? E eu falei assim, mas esse seu tema é muito bom, viu, Valéria? Eu deveria ter pensado nisso antes, né? E o trabalho dela foi um sucesso, né? Ela acabou defendendo, né, a tese dela um dia antes que o meu assisti, né? E foi um sucesso fantástico. Mas vou fazer uma amarração. A Vera sempre faz perguntas para a gente, né? E aproveitando que a Cláudia é uma pessoa de agenda super difícil, né? Porque ela atua bem em conselhos e atua bem no mercado do café em Minas Gerais, né? Mas, Claudinha, aproveitando, como que nessas suas interações com empresas, como que você tem visto, né, o assunto ESG sendo debatido em empresas, né, e em conselhos? Uhum. Eu tenho visto assim, uma pressão bastante grande do mercado para que se possa dar transparência a essas ações. E aqui vem a questão até dos motivadores, tá, Yuri? Eu vejo, claro, você pode sentir hoje iniciar essa discussão dentro das organizações, dentro dos conselhos especificamente, a partir de aspectos físicos e operacionais, porque a gente percebe que o clima mudou, né? Que realmente o planeta está mudando, isso faz com que o acesso a matérias-primas, o acesso que você possa ter no mercado, isso pode ser diferente, ao mesmo tempo em que, se você tem um entorno que não é próspero, reduz a possibilidade que você tem de mercado, de consumo mesmo, né? Um dos outros fatores que eu vejo que tem trazido, acelerado muito essa agenda dentro das organizações, é a questão de acesso a capital. Já daquilo que a gente falava, né, na década de 70, depois em 2000. Então, hoje, como é que você pode incentivar ou impulsionar, né, fazer que você tenha uma gestão virtuosa para acelerar através do crédito, né, através de financiamentos, o desenvolvimento de determinados negócios que não só podem trazer um melhor retorno, mas vão ter um risco menor. Então, o capital não gosta de risco. Ainda que algumas operações mais arriscadas você acaba, né, eventualmente tendo um retorno maior, né? Mas ele não gosta desse tipo de risco, o risco que a gente está falando que é reputacional, risco do negócio, de realmente causar algum tipo de mácula ali dentro da organização. Então, aqui não só você fazer com que você tenha acesso a determinadas linhas de crédito que possam incentivar essas ações, mas ao mesmo tempo os bloqueios de hoje já vemos alguns setores que têm barreiras e que têm condições impositivas até para poder ter esse acesso, dada a natureza da sua operação, né? Outra pressão que eu coloco é a própria questão dos consumidores, né? Você fala, mas ele não está lá ainda. Estamos evoluindo enquanto sociedade, enquanto organização, e os consumidores são cada vez mais conscientes e querendo saber aquilo que nós estamos fazendo. E acho que, por último, e talvez aquele que a gente vai passar, porque a sustentabilidade, o ESG estão sendo desenvolvidos agora, a gente está vivendo esse momento agora de construção também, mas que é o avanço regulatório. Então, seja pelo amor, porque você acredita, seja né, porque você gosta, né? Pela inteligência, porque você acredita e sabe que é o correto a fazer, né? A nova maneira de você gerir negócios, de como é que você pode fazer com que o seu negócio seja muito mais duradouro, e com um melhor resultado, mais consistente, pensando em médio e longo prazos, com práticas relacionadas à sustentabilidade, mas também você tem uma questão relacionada ao desenvolvimento do negócio e que acaba sendo limitada pelas regulações. O mercado financeiro já é bastante regulado. Aqui no Brasil, a gente fala muito do Banco Central, né, que tem uma agenda positiva muito forte relacionada a essa questão de sustentabilidade. Eu trabalho muito com eles, né, inclusive estou num grupo de trabalho dentro do Banco Central relacionado a essas temáticas. E assim, seja pela dor, então nesse caso, né, pelo amor, pela inteligência ou pela dor, em algum momento você vai ter que entrar nessa agenda, porque passa a não ser mais opcional, ela vai passar a ser obrigatória para todas aquelas pessoas, né, e organizações, né, mas os líderes que estão aí dentro dessas organizações, para que se possa posicionar e dar, de fato, a transparência necessária para as organizações. Mas, na prática, eu só queria chamar a atenção para uma coisa aqui. Muitas vezes eu sou acionada, Yuri, assim, ou quando já deu ruim. Então, ainda Uhum, existe essa questão da maturidade, né? Então, uhum. tem um pouco dessa questão. Ou quando a gente entende uma oportunidade de difundir isso do ponto de vista de comunicação. É claro que, se for legítimo,
a gente tem que capitalizar, e por que não? A gente pode e deve capitalizar isso, né? Quando a gente realiza muitas coisas e precisa dar essa transparência, mas sustentabilidade, uma estratégia de sustentabilidade não é uma estratégia em comunicação, não é. Quando eu vejo isso até em algumas organizações, né, que a área está ali dentro, né, os responsáveis estão ali dentro, eu sempre olho, né, com um pouco mais de cautela. Eu aumento o meu filtro, né, minha lente de como eu vou olhar isso, porque eu imagino que pode ter, talvez, né, não ser tão genuíno no compromisso com aquela temática. Tá? Eu acho que você acabou respondendo também a pergunta do Fernando, né, junto com a pergunta da Vera, né, e agora eu faço a junção de duas aqui, que é do Augusto e da Vera. Né. Se eu entendi, a pergunta do Augusto é, no ambiente da cadeia de suprimentos, onde que você vê avanço do tema sustentabilidade. Né. E a Vera já pergunta, né, assim, no ambiente global, né, quais são os mercados, ou quais são os segmentos de negócio que você percebe que tem avançado mais com a questão da sustentabilidade. Não, aí você faz uma junção, viu, Claudinha? No amor ou na dor, né? Quem que tem avançado mais? Né? É, talvez começando de trás para frente, né? Hoje a Europa já está bem mais avançada nesse sentido, até porque você tem um mercado regulador que já está discutindo muito mais e colocando ali, né, os próprios bancos centrais, né, as agências reguladoras que fazem isso, já determinaram taxonomia, já trouxeram quais são as diretrizes, quais são os balizadores, e muito daquilo que tem sido feito aqui tem sido embasado também nessas referências que têm acontecido ali na Europa. E daquilo que é o Augusto Viana aqui? Oh, meu Deus, nós fizemos conselho juntos, né, Augusto? Oh, meu Deus, agora que eu estou Eu vendo. estou na sua palestra, como sempre, vi seu nome e resolvi prestigiar, mas a pergunta foi de um outro colega, Foi do Augusto Ah, Santos. Santos. Do Eu tá Santos. sou bom. Augusto Viana Santo e ele é o Augusto Santos. Então tá bom. Tem um Viana aí no meio, né? Isso. Mas tá bom. E eu vejo aqui alguns segmentos, né? Eu vejo que alguns, assim, que têm gerado, inclusive, oportunidade de negócio e talvez pela facilidade, inclusive, de você medir, né, energias renováveis, eu vejo uma grande oportunidade, um de altíssimo impacto, ainda mais pela complexidade do nosso país, em termos de distâncias. Eu vejo que a questão de logística e transporte tem muita oportunidade, tenho visto também avançar com novas soluções nesse setor também. Eu trabalho muito com agro, né? É natural, o agro vir muito aqui para mim, até pela história ali em café, pela minha origem também, né? O Yuri já deu spoiler aí, né? Eu trabalho muito aqui em diferentes segmentos, em empresas também no setor do agro. Eu vejo que o agro ele tem avançado bastante, né? Tem um trabalho reputacional grande que a gente tem que desenvolver, mas na prática, no campo, já acontece. Então, como é que a gente mede? É um grande desafio de a gente medir e realmente dar visibilidade a isso de maneira consistente, com lastro. Então, eu vejo, citando alguns setores, né, alguns deles, e aí, aqueles que eu vejo, né, que hoje mais avançam, é claro que o mercado financeiro hoje, você olha, assim, todos eles de maneira consistente, até por poder, por força, assim, de regulação, né? Você tem ali o Banco Central que traz esses direcionadores, mesmo a Ambima, CVM, traz muito esse tipo de direcionador e exigência de padrões que se espera na transparência e nos relatos, né, assim, nos relatórios mesmo que se traga em sustentabilidade, nos planos de ação, em especial na gestão desse tipo de risco também. Né? Então, falando ali em alguns setores que eu tenho visto, que eu tenho acompanhado mais de perto esse avanço. Espero ter respondido, Augusto. Vamos lá, Claudinha. A gente tem 3 perguntas e vamos usar essas 3 perguntas aqui. A gente vai extrapolar um pouquinho o tempo, mas é bacana a gente explorar essas 3 perguntas. Né? O Paulo Bricado traz um ponto. Né? O ESG mata. Vou fazer uma redução da pergunta dele, tá ok? O ESG ele inviabiliza o pequeno negócio. Né? Aí você entrega a sua resposta e eu tenho um caso real discutido hoje de manhã, né? Que é o inverso. Né? Ele viabiliza o pequeno negócio. Eu diria assim, é uma pergunta que sempre vem, né? Quando que eu começo? Né? Qual é o momento de eu trazer essa temática para dentro da organização, independente de qual é o tamanho, ainda na ideação, concepção, quando isso está sendo implementado, ou lá na frente, quando você já tem, né, uma governança estabelecida. Bom, the sooner the better, né? Quanto antes a gente começar nessa agenda, melhor, porque isso não deve estar apartado do negócio. Isso deve ser a maneira como a gente
ver como a gente enxerga que as coisas têm que ser feitas. Daí a ter uma área, ter um profissional, é outra coisa, mas é o olhar, é realmente a gestão que nós temos, a forma como a gente faz a gestão daquele negócio e onde é que nós queremos posicionar a nossa organização. Entendendo do ponto de vista de oportunidades, eu sempre enxergo como oportunidades. Quer dizer que todo o seu portfólio, tudo aquilo que você oferece vai estar relacionado a isso, e isso vai começando e vai aumentando aos poucos, né? Mas eu vejo que a gente tem que fazer esse exercício e o olhar tem que ser transversal para aquilo que a gente vai fazer, não só em relação a produtos e serviços que a gente oferece, mas da maneira como a gente conduz as atividades dentro da organização. Porque a gente fala muito para fora, a gente é preocupado em fazer atividade nas comunidades, pensa no entorno, mas às vezes não trata com respeito o colaborador que está ali dentro, né? Não tem uma gestão que é transparente, não mostra em termos de processos, não dá a transparência que é realmente necessária, assim, tudo passa pelo respeito, né? Respeito às pessoas, respeito ao meio ambiente, e a gente, se começar a agenda mais preocupada com o lado de fora, sem fazer para dentro, é frágil. Então, tem que ser coerente o que a gente mostra, o que brilha, mas como a gente realmente realiza dentro das organizações. Então, aí tem um ponto que é muito frágil dentro de muitas organizações que não fazem esse desenvolvimento de maneira consistente, walk the talk, dentro das organizações. Perfeito. O caso que a gente discutiu hoje de manhã, né, para quem é do Vale do Paraíba vai conhecer, em Ubatuba a gente tem uma fábrica de doces de bananas muito conhecida, né, que estabeleceu o Augusto Santos já, porque conhece bem, ele mora aqui em Campos do Jordão, né? Então, se estabeleceu na região porque a banana era próxima. Com o tempo, a banana ficou distante, né? Ficando distante, ficou caro trazer, porque 50% do frete da carga de banana é vazio, é resíduo, né? Então, a solução foi: desenvolve a fabricação da pasta no local de origem da banana, que é sul de Minas e Vale do Ribeira, né? E traz a pasta, né? E o resíduo torna-se adubo na região onde se planta a banana, né? E é uma empresa pequena, não é uma empresa grande, né? Fizeram o environmental e o social por uma razão de sustentabilidade do negócio. E fizeram a conexão disso depois que tomaram mais ciência ou consciência da questão da sustentabilidade ESG. É aquilo que a gente debate muito na nossa formação, né? Muito das coisas relacionadas à sustentabilidade ESG já são práticas na organização. Basta conectá-las e encapsulá-las nesse ambiente, né? E depois expandi-las, né? Expandi-las muito no sentido do que o Gabriel Melino traz aqui na pergunta, né? Como capitalizar isso, né? E como convencer o mercado, né, financeiro de que isso é um bom investimento porque isso adiciona valor ao negócio. Uhum. A gente tem que rever aquilo que a gente faz. Você falou aí, trouxe, acho que uma parte dessa resposta, né? A gente já faz muita coisa, né? E o quanto a gente realmente mede, entende qual que é o impacto daquilo. Muitas vezes, a porta de entrada é a redução de custos. Há uma visão distorcida de quando você vai fazer um investimento em sustentabilidade ou avançar nessa agenda, nesses compromissos, seu custo vai lá em cima, e ao contrário, né? Eu vejo assim, a oportunidade que a gente tem de otimizar os nossos processos, rever, desenvolver o mercado local, encontrar esses fornecedores, você vai ter ganhos assim, em escala enorme. Dá trabalho que não está pronto, porque a gente está desenvolvendo, né? Mas isso depois acaba ganhando uma escala que é bastante importante. Então, eu vejo como nas portas de entrada essa questão dos custos como um todo, né? Acaba sendo um fator super importante. E eu trago outro aqui, que assim, ainda que seja aquilo que se oferece no mercado, em termos de produtos e serviços, mesmo que seja algo assim, super sustentável, não quer dizer que a empresa o é. A gente viu isso, né? Acho que a gente está vivendo um pouco essa maturidade também, né, Yuri? Assim, para isso tem processo, para isso tem métrica. A gente tem que, de maneira consistente, e aí a resposta ao mercado chama consistência. Como é que eu vou medir? Vou achar quais são os indicadores? Eu não preciso de 50, preciso ter preciso ter 2, pouquíssimos. A gente fechou em 4, não foi isso? Ontem, Foi. né, Yuri? Nossa, Foram a gente 4. fechou em 4. E assim, uns 4 assim, que não dá para fugir.
Se a gente fugir daqueles 4, nós não somos quem somos. Então, quais são aqueles poucos que tem que ser menos de uma palma de uma mão, que a gente realmente vai perseguir, vai olhar de maneira consistente e vai colocar turbo para que eles possam crescer, para que o nosso impacto, a nossa contribuição, o nosso legado seja cada vez maior. E com isso, os nossos negócios, nosso resultado também cresce. Então, acho que essa questão de ter essa consistência nesses indicadores e nessas metas, sem ficar inventando muita coisa, é o que a gente realmente precisa, para que desde o board, né, passando ali pela diretoria, até alguém que está começando agora, saiba e se aproprie daquilo e faça parte, né, faça parte dessa jornada. Foi um bom ponto, boa pergunta aí, Gabriel. E lembre-se, né, o nosso ambiente é um ambiente do conselho consultivo, né? E essa é uma métrica, né, que nasceu para um ambiente de administração, mas ele penetra, né, em todos os ambientes do conselho, tanto consultivo quanto o de administração, né? E por que eu trago esse ponto, né? Nesse ambiente onde nós nos desenvolvemos e atuamos, é muito comum encontrar organizações que não medem nada, né, Claudinha? A que a gente atua, lembra, né? Nós temos quase 3 anos, estamos 3 para 4 anos nessa organização. O início não se media nada, né? Mas era necessário medir alguma coisa, né? E o processo de desenvolvimento, ele, no ambiente da sustentabilidade, porque a gente teve uma discussão, inclusive no ambiente financeiro, chegamos em 4 indicadores. Então, a dica é, né? Comece devagar, né? E desenvolva, né? E com o tempo a gente vai ter um resultado, né? Se eventualmente a Natura seja a empresa que tenha mais ligação com a ESG na nossa mente, tenha ciência que ela não começou ano passado, né? Ela começou há muitos anos, né? E hoje tem essa ligação muito natural aí, dessa conexão muito natural entre a marca, né? Entre o walk the talk, como alguém escreveu aqui no nosso bate-papo, né? E com as questões de ESG, né? Então, é um investimento de longo prazo. Claudinha, a gente avançou 7 minutos aqui, né? Mas eu entrego para você fazer o seu encerramento, por favor. Peço desculpas, eu peguei ela lá no começo e me falando num ritmo aqui para aproveitar esses 30 minutos aqui. Você sabe que eu não falo rápido assim, né? Mas assim, acho que como mensagem final, né? Não tem bala de prata. Não tem como você bater a cabeça e isso vira de uma hora para outra, né? É uma jornada. Também não existem empresas perfeitas. Mesmo aquelas que a gente vê que são referência, quando você vai olhar, claro, né? A gente vai caçar, tem alguma coisa, mas assim, tem desafios. A diferença é que você consegue dar mais luz e dar destaque para uma determinada parte e acompanha de maneira consistente, mas todos temos oportunidades. E que essas oportunidades, né, quando fala, não está perfeito ainda, então por isso eu não vou falar. Bobagem, né? A gente tem que abrir para esse diálogo com o mercado, a gente tem que realmente saber compartilhar quais são as nossas ações, o que a gente está fazendo e o que a gente não está. Porque isso também é bem visto. Foi o tempo de falar, aqui não tem nada de errado. E não, então, esse é um local que a gente tem que descer dali e saber, poxa, aqui a gente falha, aqui a gente tem desafio, mas o nosso plano para enfrentar esse desafio é esse. E aí você consegue criar uma proximidade muito maior com o mercado, claro, tem uma estratégia por trás desse disarming honesty, né? Não é assim, vai lá, abre o coração e vai para briga, não, tem a maneira como isso deve ser feito também. Mas eu acho que entender que é uma jornada, que não é de uma hora para outra, que a gente vai desenvolvendo e vai amadurecendo, para que a gente possa, quando você está chegando lá, você quer avançar um pouco mais. E é esse olhar de melhoria contínua, de desenvolvimento que a gente quer, pensando nessa longevidade das organizações. Claudinha, muito obrigado aí pelo seu tempo, pela sua doação de conhecimento, né? Então, eu e Claudinha lideramos a formação em ESG, uma formação complementar, que começa agora no dia 8 de maio, né? Então, se alguém tiver interesse, por favor, junte-se a nós, né? E lembrando que na próxima quarta-feira, então hoje quinta, né? Foi completamente fora da curva, na história, né? Das lives do Selim, a gente teve duas
2 pontos fora da curva, um na terça e hoje na quinta, mas a culpa foi mais minha do que a de Claudinha, né? Mas na quarta-feira que vem a gente volta falando sobre a importância do conselheiro consultivo, né? Os benefícios de um conselheiro consultivo, né? E de uma certificação para conselheiro consultivo, né? É uma Master 45 com o Vanderlei, onde ele fará uma palestra de 20 minutos, e aí teremos mais 25 minutos de interação direta de vocês com o Vanderlei, perguntas e debates e questionamentos. Obrigadíssimo, turma. Até semana que vem, então. Obrigada, boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado.